Vou mostrar aqui para vocês como é que faz para tirar esses textos entre parênteses, né, ou entre qualquer opção que você tenha aí, tá bom? Temos os textos aqui, ó, temos 4 valores entre parênteses, tá? E eu quero remover eles para que eles fiquem dessa forma tratados. Eu vou mostrar aqui a parte 1 e a parte 2 do código, como é que a gente faz esse tratamento. Vou clicar aqui em editor de dados. Lembrando, quem quer fazer o curso se tornar um especialista ClickSense, né, do básico além do avançado, tem lá no site da Yoshida Click, tá bom? Bem, aqui os textos, ó, ele foi carregado em inline, né, os textos de demonstração, e eles estão dessa forma. Na parte 1, o que eu faço de tratamento? Primeiro, eu preciso isolar o texto que eu quero remover. Como é que eu faço para isolar? Utilizando o subfield, e eu vou isolar o subfield a partir do texto abre parênteses, né? Nesse caso aqui é a abertura do parênteses. Então, a partir desse texto abre parênteses, eu quero segmentar, né, o meu campo de texto. Eu vou transformar ele em vários campos, que é esse campo remover. Ó. Observe que quando eu coloquei o abre parênteses, esses dois campos de texto aqui, né, viraram seis textos, tá? Porque ele pegou cada abre parênteses aqui e transformou em um texto. Legal, eu tenho a primeira divisão. E agora o que eu preciso fazer? Preciso isolar esses valores aqui, ó, que termina no fecha parênteses, tá vendo? Que são 4 valores diferentes, eles terminam no fecha parênteses, tá? Então eu vou fazer a parte 2, ó, que eu vou deixar assim, eu vou isolar eles no fecha parênteses. Vamos aqui explicar a segunda parte do script do código. Bom, o que eu tenho que fazer aqui na parte 2? Ó, na parte 1 eu consumi a tabela A, né? Na parte 2 eu vou consumir a tabela da parte 1, tá vendo? Ó, temp. Então na parte 2 aqui, ó, vou estar consumindo a tabela da parte 1, tá? E o tratamento dela é o quê? Eu vou colocar um texto aqui de abre parênteses e vou pegar a parte esquerda do texto da tabela 1, ó, esse campo remover aqui é o que está na parte 1, tá vendo? Chamei ele de remover. Então, eu vou pegar a parte esquerda até, estou usando o index aqui para contar a quantidade de caracteres até o caractere fecha parênteses, tá vendo? E eu chamei esse campo aqui de remover 2. Então, eu vou pegar toda a parte esquerda, tá, até o fecha parênteses. E esse abre parênteses aqui eu coloquei para concatenar o texto junto com a função, tá bom? E eu coloquei uma condição aqui para trazer, né, where, trazer para mim dessa tabela do tratamento 1 só aqueles textos que têm o fecha parênteses, tá? Então, no caso aqui, o index, qualquer valor diferente de 0, ele considera como verdadeiro, então ele vai me trazer esses textos que têm o fecha parênteses, tá? Então, deixa eu salvar aqui, está na versão desktop, né? Então, a parte 2 vai ficar assim, ó, ele me trouxe todas as palavras que estão entre parênteses, tá vendo? Aqui, ó, tenho 4 palavras, ele me trouxe essas 4 palavras isoladas. Agora, eu vou fazer o replace, né, o map substring. Então, na última parte, o que eu faço? Eu pego essa minha tabela 2, que foi criada com os textos isolados do fecha parênteses, vou colocar aqui como um mapping, tá? Ele vai fazer um mapeamento do quê? Do texto, com abre e fecha parênteses, e vai substituir por nada, tá? Então aqui são duas aspas simples, ó. Tá? Coloquei um vazio, por nada, tá bom? Eu vou dar um mapping disso, ele vai mapear todas as palavras, e depois, o que eu vou fazer? Eu vou dar um map substring, tá? Um map substring, né? Um mapeamento de substituição de string, dessa tabela que ele carregou, em cima dos textos da tabela A, tá? Em cima dos textos daqui, tá vendo que o campo chama textos? Então, eu utilizei esse campo aqui, ó, eu estou consumindo a tabela A, né? Estou dando um mapeamento, substituição de string, utilizando essa tabela subs, colocando o texto, tá bom? Com isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que está entre parênteses, todos aqueles textos entre parênteses, vai substituir eles por nada, tá bom? Então, aqui eu já fiz a substituição por nada, tá? Esse replace que eu coloquei a mais é só porque em alguns lugares, em alguns locais, ficaram dois espaços, tá? O que eu fiz aqui no replace? Eu coloquei substituir 2 espaços por um espaço, tá bom? Foi isso. Mas aqui no map substring você já resolveria
você só aconteceria de ficar esses dois espaços aí em alguns lugares. Aí eu dei esse replace, ele substituir dois espaços por um espaço. E chamei o campo de tratados, tá bom? Aí depois eu dei um drop aqui da tabela A, tá certo? Com isso feito, a gente tem aqui o resultado, ó, textos que tinha palavras entre parênteses, sem as palavras entre parênteses, certinho, tá? José, nova descoberta, solução X, ó, tá vendo? Tirou só as partes entre parênteses, e o olá, esse texto DX, KJ, blá blá blá, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, e até um próximo vídeo. Valeu!